O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Boa noite. E aí, só para relembrar a lista de apresentações de hoje, a gente vai começar com um áudio que o Marcelo mandou, com a apresentação dele, né? Marcelo é doutorando em Educação Física da UNB, né, em Brasília. Aí depois a gente tem a Paula, e aí tá marcado 9 horas Raquel, 9h20 Pedro. A gente está na reta final, nesse bloco final, a ideia que a gente conheça, né, para além de mim, que eu vou olhar os artigos em junho, mas que a gente conheça um pouquinho também, né, do que a outra pessoa está apresentando, enfim. E aí, assim, né, na semana que vem tem pelo menos uma apresentação, que é do Marcos Paulo, e aí depois disso, né, para quem está no curso de extensão, que é o caso de quem está agora, vocês têm até o dia 2 de junho, que é uma sexta-feira, para eu vou criar, né, ainda essa semana ou na próxima, a atividade no Classroom para que vocês mandem por lá. Né, quando eu voltar de férias no dia 19, eu começo a olhar também os artigos. Né? O modelo eu já coloquei no Classroom semanas atrás, e aí eu coloquei um tamanho mínimo bem pequenininho, digamos assim. Né? A ideia é que seja um mini artigo, porque aí dá para vocês aproveitarem para outras coisas, enfim. Dependendo de como estiver, dá para aprimorar, utilizar outros autores depois ou autoras. Claro, né, quem quiser mandar o artigo completo, né, naquele modelo de mais de 10 páginas, também pode, não tem problema nenhum. Então, um tamanho mínimo de 4 páginas da introdução à conclusão, né? Ou seja, fora título, porventura resumo em palavras-chave e referências bibliográficas. Então, é algo relativamente curto, né, que a ideia é mais estimular e também considerando que tinham pessoas de formações muito distintas. Né? Quem começou com a proposta de pesquisa conseguia entregar algo sem nenhum problema. E aí, quem conseguir entregar tudo, o artigo completo, melhor ainda, claro, né? Porque aí depois que eu comentar algo sobre o trabalho, né, eu já tentarei ver, né, qual, de acordo com o perfil, que dá para fazer com esse material também. E aí um outro aviso é que saiu o dossiê temático da revista Epetic que eu coordenei com o Islan Simões, né, sobre esporte e espetáculo. Foi publicado no sábado. Tem um conjunto de artigos e tem uma entrevista que eu fiz com um pesquisador espanhol, que é o Borja Garcia, que é professor da universidade na Inglaterra, né, sobre questões que envolvem resistência torcedora, extensão de mercantilização do jogo, governança do esporte, enfim. Um monte de coisa que eu tive que, inclusive, resumir e sintetizar, porque a entrevista deu 40 páginas, então lá tem umas 20 páginas publicadas, para não ser muito também. Mas tem o resgate de um artigo do César Bolanho sobre capoeira, extensão de mercantilização. Foi um texto originalmente publicado há 20 anos na revista impressa da DUFES, que é o Sindicato Docente da Universidade Federal de Sergipe. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso, a gente conseguiu publicar agora. Tem um texto sobre o caso do Fenway Group, né, que é do Liverpool, né, discutindo a economia política da comunicação aplicada ao futebol, que é de autores espanhóis, então o texto está em espanhol também. E tem um texto do professor Marcos Dantas, da Federal do Rio de Janeiro, com o Luiz Léo. E tem 2 textos que discutem processos de resistência, enfim, né, o caso acho, da democracia corintiana, e mais um processo que acho que é sobre as torcidas antifascistas. Então acho que vale a pena dar uma olhada depois e sábado para cá. A gente vai começar aqui com o áudio do Marcelo, porque no caso o Marcelo eu participei, né, da banca de qualificação dele, então eu sei como está o trabalho, e ele fez um recorte do material de qualificação apresentado na disciplina, então eu já até li o texto, então vou colocar aqui e depois eu faço alguns comentários. Bom, olá,
Meu nome é Marcelo Rezende Teixeira e eu desenvolvi o texto intitulado Mercadoria, Força de Trabalho do Jogador de Futebol e a Relação Capital-Trabalho na Modalidade. Pois bem, o texto faz parte de um recorte do meu projeto de qualificação, a qual as discussões iniciais do curso foram bastante importantes para a sua construção. Na tese de doutorado, estou caminhando no sentido de compreender como ocorre a produção de um jogador de futebol a partir de sua formação. Assim, nas literaturas para a formulação do texto, eu tive contato com a tese do professor Anderson, e nela continha uma problematização da questão da conceituação da força de trabalho no futebol, em diálogo direto com uma das minhas principais referências, a saber, o trabalho de Matias 2018, intitulado A Economia Política do Futebol e o Lugar do Brasil no Mercado Mundo da Bola. Pois bem, a crítica do professor Anderson Santos, ao trabalho de Matias me despertou o interesse em aprofundar os estudos para outras referências e observar como a literatura, de um modo geral, trata o tema. De forma complementar, também fiz o movimento de procurar na legislação como se dá o relacionamento entre jogadores e clubes. Nesse sentido, o objetivo geral do texto foi compreender por meio da literatura existente a conceituação da categoria força de trabalho do atleta e jogador de futebol, bem como identificar o relacionamento entre jogadores profissionais, seus empregadores, apoiada estruturalmente pelo Estado capitalista brasileiro. Para tanto, as perguntas norteadoras foram: como se conceitua a mercadoria força de trabalho? Quais os dispositivos legais estruturam o vínculo entre capital e trabalho por dentro do futebol? Em resumo, eu dividi o texto em duas partes, as quais tentam estabelecer diálogo. A primeira intitulada Força de Trabalho Jogador de Futebol Profissional e a segunda, Legislação sobre a Relação Capital-Trabalho no Futebol. Bom, na primeira parte, eu começo tentando problematizar em Marx se a força de trabalho se enquadra no conceito de mercadoria. A partir da leitura do livro Capital, foi possível conceituá-lo da seguinte forma: força de trabalho é a capacidade, uma potência para realizar trabalho. Este, por sua vez, é a qualidade de movimento, ou seja, quando o capitalista compra a força de trabalho, ele tem ela a seu dispor. Assim, identificamos nela o seu valor de uso, o qual é o trabalho, isto é, quando a força de trabalho é posta em execução. Logo, enquanto algo existente para a troca, possui valor, e este sendo medido pelo tempo socialmente necessário para reproduzir a força de trabalho enquanto tal. Portanto, a força de trabalho tem um valor e um valor de uso, é uma mercadoria. Porém, é uma mercadoria muito específica, se diferencia daquelas enormes mercadorias mencionadas por ele próprio Marx no início do livro. Em âmbito futebolístico, Matias 2018 desenvolve uma conceituação de força de trabalho vinculada à força esportiva, a partir de seus estudos em Brown, 1982. No entendimento do autor, a força esportiva estaria consigo tanto seu valor de uso quanto o seu valor de troca, Assim, o jogador de futebol se caracterizaria por possuir duas mercadorias. A primeira se configurando por meio do investimento do capitalista em capital constante e capital variável, os quais possibilitavam a produção de si mesmo, da sua força esportiva. E a segunda como um espetáculo propriamente dito, o jogo, o futebol de espetáculo. Essa definição é hegemônica na literatura e pode ser encontrada nos seguintes trabalhos: de Souza, 2008, que foi pioneiro, de Nolasco, 2013, do próprio Matias, 18, de Araújo e Siglio, 21, e mais recentemente em Reis, 22. Porém, a tese do professor Anderson traz três problematizações sobre tal entendimento. Primeira, que a mercadoria força de trabalho não poderia ser ao mesmo tempo a mercadoria produzida. O autor sinaliza como equivocado desenvolver a definição de duas mercadorias dentro do conceito de força esportiva, uma concreta e outra abstrata, quantificada apenas como valor de troca. 2. O valor da força de trabalho também não poderia ser quantificado a partir da energia despendida pelo rendimento do corpo, pela sua capacidade de trabalho, mas sim considerando a média salarial materializada pelas mercadorias que compõem a cesta de consumo dos trabalhadores em geral, dado o nível de produção e qualificação. 3. A questão do trabalho produtivo e improdutivo do jogador, ou seja, se é ou não gerador de valor, o seu trabalho. E um quarto questionamento é identificado, mas pelo objeto do texto a gente não desenvolveu aqui. Pois bem, na tentativa de contribuir para o debate, me parece que os questionamentos de Santos, do ponto 1 e 2, são muito pertinentes, porque existe de fato a separação do que seja a força de trabalho dos atletas, enquanto a mercadoria comprada pelo capitalista, do resultado dela em execução, ao qual chamamos de produto futebolístico, seja ele um treino, um jogo ou uma versão mais elaborada, desenvolvida, futebol espetacularizado. Desse modo, o que o jogador negocia com o clube é sua capacidade para realizar o trabalho, e não a si próprio.
O atleta de futebol possui seu valor de uso quando está à disposição do clube no intuito de produção do produto futebolístico. Já o seu valor não se difere dos demais trabalhadores assalariados, ou seja, corresponde à quantidade de trabalho socialmente necessária para produzir os elementos de consumo que restauram a sua capacidade de trabalho. E aqui é importante pontuar que, em meu entendimento provisório, eu penso que os salários pagos a jogadores de elite que extrapolam essa relação, isto é, são remunerados acima do valor da sua força de trabalho, por uma questão de atuar em uma espécie de monopólio. Este argumento vai ser melhor desenvolvido na tese, notadamente por entender que, em alguma medida, tais atletas se deslocam do que o professor Ricardo Antunes classifica como classe que vive do trabalho. Bom, a pergunta que fica seria se existe de fato nessa relação uma relação de produção produtiva ou improdutiva, a qual gera tanto valor que permite o pagamento da força de trabalho, quanto mais valor que é apropriado pelo clube e demais capitalistas que se relacionam direto ou indiretamente com o jogo. A grosso modo, também encaminha a discussão para afirmar que sim, mas não é primordial para os atletas da modalidade. Contudo, devido às transformações da dinâmica capitalistas trabalhadas no início do curso, atualmente quem define o que é produtivo na realidade é o próprio capital. Uma discussão polêmica que será retomada na tese a partir de outros textos, principalmente da sociologia do trabalho. Acrescenta-se a isso que para formalizar um contrato de trabalho com o atleta profissional de futebol e, portanto, utilizar a mercadoria força de trabalho para produzir o produto futebolísticos, passa primeiramente pela aquisição da propriedade dos direitos econômicos e ou dos direitos federativos. Esses primeiros classificados estamos classificando como relação clube-clube e o segundo a relação clube-jogador, as quais são juridicamente garantidas, inclusive por dentro do vínculo contratual. Dessa forma, identificamos ser os direitos econômicos o objeto comercializado pelos clubes, mas não como uma mercadoria, e sim como uma propriedade, ainda que temporária, e aqui também é uma afirmação provisória. O interesse dos clubes, portanto, é produzir um jogador que realize o produto futebolístico e dê retorno financeiro nessas duas relações. Consequentemente, o objeto do negócio no processo de transferência são esses direitos, os quais se vinculam ao contrato do atleta realizado ao vender a sua força de trabalho, e nunca a pessoa propriamente dita, pois se assim fosse estaremos em outro tipo de relação, não contratual, né? Isso me levou à parte 2 do texto, para observar como se deu historicamente a construção desses direitos econômicos, e logo de cara fica claro que a questão de contrato de trabalho esportivo é o alicerce do relacionamento. Aí olhando agora, do tópico 2, legislação sobre a relação capital-trabalho no futebol. O primeiro movimento da legislação sobre a regulação das condições de compra e venda da força de trabalho no futebol se configura com o decreto 5.342 de 1943, influenciado pela instituição da CLT naquele momento. Nele ocorre o reconhecimento do ofício de jogador de futebol, bem como a obrigatoriedade da relação contratual entre atletas e entidades esportivas, especialmente no quesito valores envolvidos nas negociações. Adiante, após a inércia de 18 anos, o decreto 51.008 de 1961 estabeleceu alguns benefícios aos jogadores, como intervalo obrigatório de 72 horas entre partidas, período de férias, período noturno para jogos em dias de semana. Adiante, o decreto 53.820/64 amplia os direitos dos atletas. Direito à percepção de 15% sobre o valor de sua cessão para outra associação, direito de ser previamente consultado sob pena de nulidade da transação quando o clube a que estiver vinculado pretende pretende transferi-lo, prazo de vigência do contrato não inferior a 3 meses e nem superior a 2 anos, obrigatoriedade de assistência médica hospitalar, direitos a ausentar-se do trabalho para prestação de provas e exame quando estudante, vedação da participação em partidas esportivas com intervalos inferiores a 60 horas entre elas e calendário de férias. Entretanto, é dos anos 70 que a profissão de atleta passa a ter uma regulamentação mais incisiva por meio da criação da Lei do PAS, a Lei número 6.354/76. Com ela, o atleta passava a ter 2 vínculos diferentes com o seu empregador, o trabalhista, como todo empregado, e o esportivo, inerente à atividade, que persistia mesmo depois do fim do contrato. Uma espécie de propriedade, e aí eu penso que aqui está a gênese do formato atual dos direitos econômicos. Com o processo de mercantilização e industrialização da modalidade, bem como pela conjuntura da democratização do país trazida pela Constituição Federal de 88, e ainda considerando o tensionamento dos próprios atletas por essa condição, a Lei do Passe se mostrou cada vez mais incongruente em relação às condições de trabalho dos jogadores de futebol. Por consequente, surgem novas propostas de organização do futebol e de alteração na regulação da profissão, culminando com a sanção da Lei Zico, Lei 8.672 de 93. Entre diversos pontos, percebe-se naquele normativo a necessidade de redefinição de papéis
dos diversos segmentos da sociedade e do Estado em relação ao esporte, especialmente ao alto rendimento, assim como a autonomia das entidades esportivas e as do futebol. Contudo, devido à forte pressão dos clubes e dirigentes, não ocorreram mudanças significativas na legislação em favor dos atletas, sendo apenas a partir da aprovação da Lei Pelé, Lei 9.615, colocando essa possibilidade de extinção, a qual se efetivou apenas pela Lei 9.981 de 2000. Ao trabalhador da bola foi então possibilitado a formalização do vínculo trabalhista com qualquer clube em qualquer lugar do mundo a partir dessa lei. Libertação das raízes feudais da legislação antecedentes. De fato, agora temos uma relação de trabalho tipicamente capitalista. Por outro lado, em atendimento aos pleitos questionadores relacionados ao fim do passe, reclamações do clubes que ocorrem até hoje, bem como seguindo os normativos relativos aos registros de transferências de jogadores da FIFA, uma ação importante do Estado foi a emenda à Lei Pelé, intitulada Lei de Moralização do Esporte, Lei 10.672/03 de 2003. Essa legislação foi pioneira em propor medidas de proteção aos clubes após o fim do passe, como, por exemplo, indenizações por incentivo e proteção às atividades realizadas nas divisões de base, assim como o vínculo dos direitos econômicos do atleta com seu clube formador, então indenização de formação e mecanismo de solidariedade. O momento é importante porque aqui se estabeleceu a questão da indenização aos clubes, caso o contrato fosse quebrado, chamado naquele momento de cláusula penal. Segundo Dani, outro ponto que demarca essa transição do antigo instrumento de controle sobre o jogador é a possibilidade de ruptura contratual pelo atleta, por diversos aspectos. A situação foi possibilitada pela ocasião da edição da Lei 12.395 de 2011, que alterou artigos da Lei Pelé, criando a cláusula indenizatória desportiva, que são os direitos econômicos, em favor da entidade desportiva, e a cláusula compensadora desportiva em favor do atleta. Sinaliza que na tese também pretendemos avançar para a nova Lei Geral do Esporte, a qual aguarda sanção presidencial. De todo modo, esses aspectos reforçam nosso entendimento de que são os direitos econômicos a propriedade temporária comercializada, ou mesmo apenas uma indenização por quebra contratual, pois em ambos os casos geram ao clube um pagamento de uma expressão pecuniária. Portanto, a extinção do passe, o vínculo desportivo do atleta profissional agora caminha junto com o vínculo trabalhista, isto é, quando um cessa, o mesmo acontece com o outro. E isso repercutirá ou não na possibilidade de comercialização dos direitos econômicos, gerar retorno ao investimento realizado pelo clube, bem como nas condições de negociação dessa venda da força de trabalho pelo atleta. Por tudo isso, podemos concluir que, uma conclusão provisória, que a correlação de forças tem se mostrado por dentro do Estado brasileiro. Aos clubes tem sido criada uma série de estratégias compensatórias, de maneira especial a partir do momento que o futebol foi alcançado a condição de mercadoria, produzida e organizada pela indústria do esporte. No que pese às reclamações sobre as mudanças na legislação, os clubes têm todo o interesse de estabelecer esse vínculo com a força de trabalho do atleta, a partir dos 16 anos de idade. E claro que só com jogadores classificados como potencial para a produção desse produto futebolístico. E esse é outro aspecto problemático dessa relação. Isso se dá também pelo fato de que, uma vez formalizado o contrato de trabalho, é possível o estabelecimento, entre outras cláusulas, da própria indenização desportiva, que pode gerar ao empregador o recebendo direitos econômicos do jogador em uma transferência sobre o contrato vigente. Portanto, a problematização precisa entender esses dois relacionamentos, um entre clube e clube e outro entre clube e jogador. Assim, tenho entendido que o objeto comercializado pelo clube não é uma mercadoria, pois é uma relação talvez que nem se configure como compra e venda de jogador, mas sim apenas como uma quebra de contrato com o ônus da parte que o rompeu. No caso do relacionamento entre clube e jogador, o acordo contratual é apenas por uma capacidade de trabalho como igual aos demais trabalhadores. Em resumo, a estruturação do futebol está assentada no favorecimento dos donos do jogo para permanecer com a ordem social projetada em defesa dos seus privilégios, ainda que passivo de questionamentos e resistências. Portanto, se torna necessário, à medida que os trabalhadores capturem suas realidades, desenvolver os tensionamentos necessários para então transformá-la. Por fim, certos que tais considerações são um esforço inicial, compreendemos que a discussão sobre o trabalho do jogador de futebol nos levaria a verticalizar o debate em um estudo de maior fôlego. E isso a gente pretende fazer na tese, o que envolveria a constituição e assimilação de abordagens, procedimentos e referências peculiares devido à existência de outros aspectos, a quais nesse momento não foram contemplados. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Agradecer ao Marcelo, que mandou áudio, e cumpriu o tempo previsto mesmo. Então, como eu já tinha comentado, é parte de uma pesquisa de doutorado na educação física,
no grupo Avante da UNB, no grupo de pesquisa, que se propõe a analisar algumas categorias marxistas a partir do futebol, né? Então, dois dos trabalhos que ele citou, do Wagner Matias e o do Natson Reis, são teses anteriores nesse direcionamento. E na tese dele, dentre outras coisas, eu lembro que tinha um conjunto de objetivos, né, e ele tenta ver o que é que ele ia fazer, mas ele tenta tratar, né, dessa relação de direitos econômicos federativos, do que seria a mercadoria produzida além do futebol de espetáculo, né, do evento, do jogo, enfim, do que a gente consegue ver e assistir normalmente. E aí, assim, né, do que eu destaquei, né, pensando, primeiro que, mesmo agora escutando, fiquei muito na coisa de que a discussão sobre o jogador, né, o trabalhador, se é mercadoria ou se não é, se eu fosse esportivo, até que ponto, de repente, não caberia separar, né, tentar, por questões mesmo históricas, né, talvez o jogador de futebol das primeiras leis sobre trabalho no Brasil não fossem o mesmo tipo de trabalhador do que são contemporaneamente. Porém, acho que faz sentido, né, trazer a discussão teórica antes e mesmo que tenha um posicionamento específico já sobre que ainda que a força de trabalho seja mercadoria especial, o jogador não é mercadoria, né? E essa contribuição que está no final da primeira parte do artigo dele, de ter também, né, essa preocupação de observar a partir dos direitos econômicos e federativos, isso sim ser o elemento, né? Mas aí acho que é algo para a tese dele trabalhar. E a parte das leis, acho que é bem interessante trazer esse retrospecto histórico, mas aí eu fiquei pensando, né, o Marcelo vai escutar depois, em relação ao título do trabalho, né, que é Mercadoria Força de Trabalho do jogador de futebol e a relação capital-trabalho na modalidade. Acho que poderia ser algo encurtar, né, esse título, ou relação capital-trabalho no futebol, ou a mercadoria força de trabalho do jogador de futebol, enfim, discussão teórica e análise legal, né, levantamento de legislação, enfim, que pudesse ser algo que já no título trouxesse para a especificidade da parte, né, da segunda metade do artigo, que é o levantamento das leis brasileiras sobre a relação de trabalho do jogador de futebol. Eu acho que é muito mais um ajuste no título e, óbvio, né, como sempre, uma revisãozinha nas coisas ou outras do texto, né, questões mais de formatação, porque, enfim, né, como eu falei antes de tocar o áudio dele, né, ele já tem o artigo pronto e está bem encaminhado também, né, já é parte de uma pesquisa qualificada, né, então seriam mais esses ajustes. É uma pesquisa que particularmente me interessa bastante, né, que talvez seja, se eu tiver fôlego, né, estudar a categoria trabalho e o jogador e jogadora de futebol, talvez seja a parte 2, né, do curso em outro momento, né, daqui a 2 semestres letivos, e aí especificar princípio de discussão, enfim, que é primeiro que é uma discussão muito cara, o marxismo, também é uma discussão muito do momento, discutir o trabalho entre os marxistas também, né, a gente falou um pouquinho disso na parte da economia política da comunicação e o digital, acaba sendo uma discussão que tem a sociologia do trabalho, a sociologia do esporte lidando com isso há algum tempo, né? Então dá para percorrer autoras e autores do futebol de algum tempo, também marxistas ou não, né? Tem ou da sociologia, da antropologia, enfim, do futebol, dá para trazer também, né? Então tem um interesse nesse trabalho, no que ele vai redundar, porque ainda tem algo que me honra por uma parte, mas é uma responsabilidade grande, porque ele já parte de uma crítica que eu fiz a um dos trabalhos anteriores lá da UNB, né? Estou com o outro salvo aqui no celular para quando tiver um tempinho aproveitar para ler e fazer o fichamento, enfim, acompanhar da maneira adequada. Então foi esse o primeiro trabalho, né? Como eu disse, a gente vai seguir para o próximo, né, que a Paula está aqui,
E dependendo, né, da pessoa após a Paula, a gente pode abrir também um bloco aí, pelo menos uns 10 minutos, se alguém quiser comentar, falar algo dos trabalhos apresentados, né? E aí não estranhe também, né, o curso é multidisciplinar, então a gente tem perspectivas que ainda que partam do futebol, mas que olham para o futebol a partir de ciências diferentes, autores diferentes, isso é normal, tá? Não é uma disciplina da economia, por ser de um curso de economia, ou da comunicação, porque é a minha formação, enfim, né, estava desde sempre aberto para participação de diferentes lugares científicos. Paula, boa noite. Se quiser começar, fica à vontade. Boa noite, gente. Eu sou Paula, né? E o meu trabalho vai ser voltado para a comunicação mesmo. E o título dele é Transmissões Esportivas nas Plataformas de Streaming, uma análise do produto audiovisual da Casé TV. Basicamente, o meu intuito nesse artigo foi fazer uma análise das linguagens e das marcas de transmissão utilizadas pela Casé TV. Eu peguei como objeto, né, a Casé TV, mas na verdade eu estou dentro da minha pesquisa do mestrado, que eu estou no meu segundo ano. Estou analisando essas novas formas e novas representações do futebol e novas relações da comunicação com o futebol em uma nova tela, né? Eu estudo especificamente o YouTube, meu objeto no mestrado é a FATV, mas aqui eu coloquei um olhar sobre a Casé TV porque esse ano a gente teve um movimento muito interessante que aconteceu no Campeonato Carioca. Então, como eu já falei, eu vou analisar as linguagens e as marcas de transmissão da Casé TV durante o Campeonato Carioca. Por que é tão importante a gente colocar esse olhar sobre o futebol aqui no Brasil? O futebol ele pode ser colocado como um elemento social. Eu gosto muito do Damata, que ele fala que estudar o futebol é estudar a sociedade brasileira, né? O futebol ele entra como um elemento social e também cultural aqui do Brasil, né, do nosso país. E é interessante que quando qualquer pessoa de outro país, ou até a gente mesmo falar, o Brasil é o país do futebol. Ou seja, o futebol ele já se tornou uma coisa tão intrínseca da nossa sociedade que já virou a gente, né? Isso já virou um símbolo do que nós somos. Então, exatamente por isso que a gente pode dizer que estudar o futebol é estudar a sociedade brasileira. Exatamente por ser uma paixão nacional, tornou-se esse símbolo e trouxe mais do que uma perspectiva esportiva só para o futebol. Ele mexe em muitos outros campos, né? No campo social, no campo econômico, no campo esportivo, em vários outros campos que a gente também tem que debruçar o olhar. E é exatamente por isso, perdão, gente, que é interessante a gente olhar o futebol, que ele não é um sistema fechado em si mesmo, né? Ele compõe todo um sistema, um universo de práticas e consumos que fazem o futebol ser o que o futebol é. Ele ter toda essa organização que ele tem, né? Ele impacta tanto na sociedade como um todo, mas focando aqui no Brasil. Ele impacta tanto no Brasil, que ele é capaz de mudar grade de televisão, ele para o país todo, né? Durante campeonatos, a gente vê campeonatos bem nacionais, Libertadores, o time ganha, o Flamengo em 2019 ganhou, a cidade inteira parou, né? Por 2 dias, no Brasileiro e Libertadores. Então, ele é muito mais do que só um esporte que acontece ali nas 4 linhas do campo, né? Ele extrapola tudo isso a partir do momento que ele impacta em consumo em práticas, a prática mesmo dentro do campo, mas a prática na rua, a prática nas quadras, né? A prática de você até mesmo jogar em jogos digitais de futebol, mas também de consumos. Não só o consumo do produto midiático do futebol, mas o consumo da cerveja no bar, quando a gente vai, do petisco, dos produtos dos times, dos canais de assinatura que a gente tem que fazer para conseguir assistir ao futebol. Então ele compreende muito mais do que só o esporte. Ele é um sistema que é composto por práticas e consumos que formam tudo isso que o futebol é. E o futebol só ganhou toda essa magnitude que ele tem. Na verdade, ele não só ganhou, ele é esse espetáculo futebolístico, né? Porque
só existe um espetáculo se existe público, né? Não existe nada no espetáculo se ninguém está assistindo, então é necessário público. E também é necessário que haja um local onde ele acontece. Mas hoje em dia, né, com as tecnologias, com todas essas transformações da comunicação, ele acontece em mais de um espaço. Né? Ele acontece num campo em si, naquela arena onde todo o público está assistindo, mas ele extrapola isso. Ele também acontece dentro das telas. Né? E aí a gente entra para o elemento torcida. Somente o público no futebol, ele não compreende a magnitude do que é isso. Por que o público eu coloco maior, separado da torcida, na verdade? Porque o público é aquele que está ali no estádio. Se a gente for parar para pensar num espetáculo convencional, vamos retomar aí, por exemplo, o Coliseu, era aquele público ali somente que assistia. Mas a torcida, ela extrapola isso, né? Você de casa também consegue participar daquele espetáculo, né? Que a mídia, através de qualquer transmissão audiovisual ou somente de áudio, né? Nos rádios. Então a gente também tem a participação da torcida, que eu coloco e enxergo como maior do que o público em si. E a gente tem o mercado que tudo isso proporciona. Por quê? A gente tem o consumo do ingresso no estádio, aí no estádio, mas a gente também tem o consumo televisivo, que a gente envolve vários mercados, o mercado da comunicação, o mercado propriamente do futebol, né? Não com a relação com a mídia, das transmissões, tudo isso. E o que liga esses três elementos aqui e que faz esse espetáculo contemporâneo ter essa magnitude que tem é a mídia. A mídia, ela potencializou o espetáculo que nós tínhamos, né, dos teatros ou do Coliseu, na verdade. A mídia, ela colocou todo o espetáculo na casa de todas as pessoas que têm acesso a uma televisão, a um celular, à internet, aos streams. Então, a mídia, ela é esse elemento que liga todos esses outros elementos e faz o sistema do mercado comunicacional futebolístico e do espetáculo futebolístico acontecer. A engrenagem acontece mais ou menos dessa forma. E dentro do meu artigo, para tratar, esse que será o primeiro capítulo, onde eu vou tratar toda essa relação do futebol, do Brasil, do público, da torcida, do espetáculo, de como a mídia transformou todo esse cenário, né, de até mesmo da profissionalização do esporte, dos jogadores, das formas de transição. E aí depois eu entro dentro das transmissões esportivas, né? Eu vou dedicar um espaço desse artigo aos direitos de transmissão, onde eu vou fazer uma retrospectiva, né, da histórica dos direitos de transmissão. Eu vou começar da primeira transmissão televisiva, né? A gente tem todo o retrospecto do jornal Folha, de tudo isso, dos jornais impressos, da rádio, mas eu acho que devido ao espaço, eu vou começar da primeira transmissão esportiva televisiva, que foi em 1950, foi só para São Paulo, para 200 pessoas, assim, uma coisa bem pequena, mas bem relevante, porque foi a primeira que a gente teve aqui no território nacional. E lá, se não me engano, foi entre Palmeiras e perdão, esqueci, mas foi entre o time paulista, por isso também foi transmitido em São Paulo, mas também por questões de logística, televisão, tecnologia. E eu vou fazer desse primeiro evento, em 1950, até esse embate de direitos de transmissão que a gente vem tendo aqui no Brasil, com novas emissoras transmitindo alguns campeonatos e até mesmo novas empresas transmitindo, né? Como a gente teve o caso da Cazé TV, né? Que teve o campeonato carioca, onde a Cazé TV adquiriu os direitos de transmissão do Vasco, né? Para este campeonato. Em um segundo momento, eu também vou falar das questões comerciais que envolvem todo esse direito de transmissão, né? Eu vou falar das relações de financiamento, das barreiras de mercado, que é até um texto que o Anderson trouxe, do Brito. Bem interessante as perspectivas que ele coloca, a explicação que ele coloca, e como que tudo isso impacta nas novas formas de transmissão que a gente vem acompanhando aqui, que começou no embate mais antigo. O primeiro que teve bastante atrito foi teve um
no atrito foi no Palmeiras, depois a gente teve do Flamengo em 2019, que chacoalhou um pouco tudo isso e começou a gente a ver um movimento maior sobre essas novas formas de transmissão e em novas telas também. A metodologia que eu vou usar vai ser a da análise da materialidade audiovisual. A análise da materialidade audiovisual, eu acho uma metodologia muito boa para a gente analisar materiais audiovisuais, né? Mas porque ela não decupa os elementos, né? Ela analisa todo o material audiovisual como um todo. Então, não analiso só o texto, só o discurso, só a imagem. Eu analiso isso tudo que compõe aquele material. Então, por isso que eu vou fazer, vou conseguir fazer uma análise em 2 eixos, né? Então, são os aspectos das linguagens, e sim no plural, porque é um produto audiovisual. Então, a gente tem a linguagem visual, a linguagem textual, a linguagem oral, a gente tem várias linguagens para ser utilizadas. E eu também vou analisar os formatos da transmissão que são utilizados na Cazé TV, claramente fazendo um comparativo com as transmissões tradicionais televisivas que a gente tem aí, já estabelecida nas transmissões futebolísticas. O meu objeto empírico vai ser a final da Taça Rio, o jogo entre Vasco e Flamengo, que aconteceu este ano, no dia 19 de março. E por que eu escolhi exatamente esse jogo? Porque dentro todos os 14 jogos que foram transmitidos na Cazé TV, que foi uma transmissão 100% online, né, feita através de uma nova plataforma, pelo YouTube e pela Twitch, foi a que teve maior audiência. Chegou a 15 milhões de visualizações. Atualmente o vídeo continua com esse mesmo número. Na época aconteceu 15 milhões. Hoje a gente também tem 15 milhões, o vídeo não alterou. E também teve 4 milhões de espectadores simultâneos. Se a gente parar para pensar, foram 15 milhões de pessoas paradas em frente a qualquer dispositivo, televisão, celular, tablet, computador, notebook, assistindo a um jogo de futebol. É uma mudança de comportamento, uma mudança de consumo, e isso impacta em outros desdobramentos da comunicação que envolvem essa transmissão. E a minha hipótese inicial era que a Cazé TV conseguiu alcançar uma audiência relevante nas transmissões ao vivo das partidas de futebol e conseguiu fidelizar o público dentro do seu canal. Né? Isso é muito importante. Se a gente parar para pensar, 15 milhões é muita coisa. A torcida do Vasco, no último censo que foi feito, se não me engano, em 2022, tem 14 milhões e 500 mil. Se a gente pensar que tinham 15 milhões ali de pessoas assistindo, a gente pode falar, a torcida do Vasco inteira também, né? É interessante a gente colocar essa perspectiva, porque parece pouco, mas não é. É muita coisa. E por que eu escolhi a Cazé TV? Né? A Cazé TV, durante toda a transmissão do Campeonato Carioca, dentro das 14 partidas que foram transmitidas, ela teve 60 milhões de visualizações. Só que as transmissões não eram feitas exclusivamente através do YouTube. Elas eram feitas, como eu já disse, pelo YouTube e pela Twitch. 56 milhões desses 60 milhões de visualizações foram pelo YouTube, exatamente por isso que eu escolhi essa plataforma para ser analisada. Então, o número mais expressante de visualizações foi no YouTube. Esse número deixa a gente ainda mais... faz a gente compreender ainda mais como é que é relevante a gente colocar o olhar sobre essas novas formas de consumo de futebol e principalmente de partidas acontecendo ao vivo de futebol, né? Porque 60 milhões de visualizações é um número muito expressivo dentro de um canal que nem é tão popular assim, né? Se a gente for pensar dentro do universo Brasil, ele não tem a mesma expressão que um canal todo, mas o Vasco vendeu seus direitos de transmissão para a Cazé TV e teve um número significante de audiência. Os meus resultados preliminares até agora é que teve sim uma alteração sutil na transmissão como um todo, quando a gente compara com as transmissões televisivas. E aqui eu estou analisando tudo mesmo: linguagem, imagem, postura do narrador, dos comentaristas. Então, teve uma alteração
comunicação sutil, mas é interessante a gente ver que mantém esse padrão televisivo de transmissão, né? Afinal de contas, ele já está bem estabelecido na nossa sociedade, é um padrão aceito e que tem uma aprovação muito boa da sociedade, e se acontecesse uma ruptura muito grande, seria um pouco chocante, talvez não tivesse tido toda essa expressão que teve, né? Também a gente pode perceber, né, no caso eu pude perceber a adoção de um tom e postura mais jovial de todo o contexto da transmissão, a forma de narrar do narrador, o comentário do comentarista, a forma que foi tudo levado, pré-jogo, intervalo e pós-jogo. Então a gente pode perceber que ficou um tom mais leve, um tom mais jovial, um tom menos enquadrado, como a gente está acostumado a ter, por exemplo, na Rede Globo. Teve uma inserção que é diferente do que a gente tem nas transmissões televisivas, que é a interação do público, e realmente teve essa interação entre as pessoas que estavam produzindo a transmissão e o público. Isso é um diferencial interessante. Outro que eu pude perceber é que a qualidade da imagem ainda é inferior à imagem da televisão. E isso é muito importante, né? A gente que é amante de futebol, a gente gosta dos mínimos detalhes. E ali a gente pode perceber que tem uma qualidade um pouco reduzida da imagem. Mesmo quando a gente coloca, né, no HD no YouTube, quando a gente vai assistir, não é igual a gente assistir um HD na televisão. Ainda mais quando a gente joga a imagem do YouTube para a TV e expande, né, coloca ela numa tela mais expandida, a qualidade ainda cai um pouquinho mais. Mas é interessante a gente ver que já tem novas pesquisas dentro do campo da computação, da comunicação, né, dessa parte mais técnica, evoluindo para que a imagem dos computadores, celulares, fiquem cada vez mais próximas, né, a uma qualidade televisiva em HD. Outro ponto muito interessante foi que teve um compartilhamento de cortes do jogo em outras redes sociais. O que teve mais expressão foi o Twitter, que a própria Casa TV fazia os cortes e soltava. É como se a gente estivesse acompanhando um jogo naquele GE minuto a minuto, só que numa velocidade muito mais acelerada, com interação, com meme, brincadeira, uma linguagem diferente, e não só aquela pontuação do jogo, minuto tal, tinha um lance, comentário, interação do público, foi bem interessante. Então a gente, contudo que a gente não pode afirmar isso porque a gente não tem um software para falar que foi maior, mas a gente pode presumir, a gente pode supor que o alcance que a Gazeta TV teve durante a transmissão do Campeonato Carioca desse ano, somente nos jogos do Vasco, a gente tem que pensar, foi maior do que as métricas do YouTube apontaram, que foram 60 milhões de visualizações, 15 no geral, né? 15 milhões de visualizações no jogo que eu estou analisando e 4 milhões de visualizações simultâneas, né? Mas como a gente tem toda essa convergência midiática, como a gente tem todo esse compartilhamento, né? Então a gente pode supor que esse alcance ele é maior. Às vezes não só da visualização em si, né? Do lance visto, do jogo comentado por um por outro, mas também o impacto que toda essa transformação trouxe para a gente no cenário de transmissão esportiva, para a gente perceber que é possível sim a gente ter uma transmissão de jogo fora da televisão, né, e no YouTube, que é uma plataforma gratuita, você precisa ter acesso à internet, mas é uma nova possibilidade que está vindo cada vez mais forte. A gente já teve experiências passadas que foram um pouco mais rudimentares, mas a Gazeta TV já trouxe uma proposta um pouco mais consolidada, já com estrutura, né? É interessante a gente ver que é possível sim o futebol sair da televisão que a gente está acostumado e ir para outras telas, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês e-mail, se vocês quiserem uma coisa, e meu muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Essa pesquisa me interessa bastante, né?
porque você falei do caso do Marcelo, que é um interesse para o futuro, analisar esse tipo de coisa, um interesse que, enfim, ainda que eu tenha ficado mais nas questões comerciais, mas é algo que, por exemplo, eu desenvolvo em projeto de iniciação científica, né? Coloco os meus orientandos e orientandas para analisar isso. A gente está terminando agora, né? Está na parte final de um ano de análise sobre transmissão do Campeonato Alagoano, e se o projeto for aprovado, a gente vai para a Copa do Nordeste para o próximo ciclo. E assim, acho que é muito interessante também, né? Já está tudo bem divididozinho, tudo bem articulado, tanto a discussão teórica como chegar até a discussão específica do streaming. E aí eu fiquei pensando só assim, né, para analisar, acho que na questão das questões comerciais, talvez nessa coisa de disputas ficar mesmo no Campeonato Carioca, porque é o que abre tudo, né? Primeiro a não renovação do Flamengo com a Globo, depois MP, aí isso no ano seguinte vira lei, e os efeitos disso posteriormente, né? Porque aí é onde o Casé chega e adquire os direitos de Vasco e Botafogo neste ano. E aí o Flamengo vai para o modelo normal. Acho que ajuda a dar uma reduzida, digamos, como é um artigo, né? Uma reduzida em como observar isso, porque senão teria que entrar no Palmeiras, que você citou, mas especialmente no Atlético Paranaense, que está agora na Casa TV, está na TNT de novo, né? Transmitindo o Brasileiro. Agora acho que ajuda a localizar, assim, tem um monte de coisa que daria para pensar a partir do que você falou. A coisa do YouTube Twitch, né? Pensar o Casimiro especificamente como alguém da Twitch, mas que se populariza no YouTube, com os cortes, com tudo, né? A diferença de público é muito grande, ainda que a Twitch seja de um público mais novo, enfim, tem perfis diferentes. Ele conseguiu compreender que, assim, ele precisa do público mais novo, mas ele precisa também atrair outras faixas etárias, né? E esses números apresentados em relação ao Carioca mostram muito isso, né? A diferença é de mais de 10 vezes, né? Interessante mesmo é no YouTube, né? 56 milhões. Isso. 56-4 é muita coisa. Então, acho que isso levaria a outras discussões, enfim, do como precisa ter. É o que você apresenta no final das conclusões, né? Que o alcance é maior exatamente pelo que você falou, né? Porque se considerar, pegar, né? Não um jogo específico, mas se tem cortes, tem o público dos cortes. Tem Twitter, que o pessoal vai lá e compartilha trechos. Tem as outras plataformas, enfim. Você tem um conjunto, ele próprio, né, em live dele, tratando de algum jogo. Pode acontecer o corte do jogo. Então, realmente, o alcance vai ser maior. Aí, o desafio é como ter uma métrica para isso. Twitter até mostra algumas coisas agora de alcance, mas assim, Twitch já é mais complicado do pouco que eu escutei recentemente, mas enfim. Mas realmente tem mais. Isso leva também a um outro conjunto de pesquisas, né, do quanto esse processo vai para outros caminhos em que só a métrica da transmissão em si não é o suficiente para avaliar, né? Imagino que, obviamente, ele e a equipe hoje tenham essa capacidade de fazer isso, né? Pelo menos onde dá. Então, isso é interessante. E aí tem uma coisa que é a dúvida em relação a essa pesquisa. A Ilusca, né, a professora Ilusca Coutinho, da UFJF, ela traz essa coisa de análise de materialidade audiovisual, e eu queria saber se você ou o outro orientando dela chegou a meio que fazer, não necessariamente aplicar a análise de materialidade audiovisual para um objeto, mas de como fazer isso, meio que um texto mais teórico-metodológico de como aplicar isso para analisar um objeto do futebol. Porque eu procurei recentemente, por conta do PIBIC, e aí tinha uma análise de materialidade muito com outros programas audiovisuais, eu meio que esperei, porque eu acho que isso, se não tem, se vai ter, enfim. Acho que pensar só em como adaptar, não um estudo de caso, né? Pegar um modelo e dizer, para um tipo de jogo a gente faz isso, isso e isso. Acho que seria bem interessante também para abrir um caminho de pesquisa. Eu análise da materialidade audiovisual desde 2020, né? Então eu venho fazendo isso já. Aí eu sempre fiz tudo meu futebol, né? Sempre vou para esse lado. Então a gente já tem um eixo de trabalho, eixos de pesquisa, né, em cada avaliação, dependendo da forma.
organizo bem dentro dessa questão de formato, linguagem, que é a parte que mais me interessa. Mas eu assim, honestamente falando, eu acho que só eu apliquei isso dentro do universo esportivo. Mas eu, junto com o Gustavo Pereira e o Ilustre, a gente já escreveu alguns artigos. É super aplicável e dá certo. O que eu acho ótimo, né? Fugir da análise de discurso, análise de conteúdo, enfim, acaba sendo mais tradicional mesmo para as análises de comunicação. Então, parabéns pelo trabalho, né? No aguardo do artigo, mas acho que já tem muito potencial de publicação pela ineticidade, de pegar algo que é popular e contemporâneo, né? Que é o Casimiro, o Casé, enfim. Acho que é tranquilo, não precisa ser nem da economia política, né? É um trabalho que dá para revistas que publicam sobre audiovisual tranquilamente. Eu vou aqui deixar um espaço se Leandro, Marcos Paulo, Raquel, Pedro Henrique, se quiserem comentar os trabalhos, enfim, podem comentar também. Não, só parabenizar a Paula, né, pelo trabalho. Eu sou de educação física, para quem não me conhece, eu estou com problema de internet, então não vou estar abrindo a câmera. Mas sou de educação física e eu vou estudar o mega evento, né? Então eu trago o plano escolar, que é a minha praia, dentro da perspectiva do material de dialético, né? A parte de Saviano, da pedagogia histórico crítico. Então eu percebo que os trabalhos de vocês estão parabéns e vocês partem do esporte de uma forma mais econômica mesmo, né? A questão imediata, eu peguei o trabalho de alinhamento, mas eu trago o esporte para uma perspectiva educacional. Então, a minha proposta é trazer para uma perspectiva educacional, que é a minha área. Então, eu percebo que a maioria das pessoas aqui está falando do esporte uma perspectiva mais econômica, vamos dizer assim. Então, parabéns, Paula, pelo seu trabalho, pela sua exposição. Tá? É isso, obrigado. Valeu. Muito obrigada, Pedro. Valeu, Pedro. Da sequência nas apresentações. Então, Raquel, quando quiser começar, fica à vontade. Eu não sabia muito bem como era o modelo de apresentação, então eu vou fazer uma síntese do que eu tenho até o momento do trabalho. Bom, meu trabalho é intitulado de Violência, Sujeição e Masculinidade, uma análise sobre a violência no futebol carioca a partir da atuação da Polícia Militar e do Ministério Público. Eu sou das Ciências Sociais, então, como o Anderson já falou, são vários olhares diversos, né, para o objeto do futebol. E o meu tema se debruça sobre a questão da violência. Então, vamos lá. O meu trabalho, esse artigo, ele tem um enfoque de fazer um balanço sobre a situação atual da segurança e do controle de violência nos eventos esportivos do Rio de Janeiro, a partir do olhar e da análise de 2 TACs. O que são TACs? São termos de ajustamento de conduta que são produzidos pelo Ministério Público e os TACs aqui do Rio de Janeiro foram feitos juntamente com a Polícia Militar. E teve um primeiro de 2011, que ele não garantia muito os direitos dos torcedores, e teve um agora que foi fechado em janeiro desse ano, que ele, para além da figura das instituições Ministério Público e Polícia Militar, ele contou com a figura da ANATORG, que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, e por meio de um debate foi discutido um novo
termo de ajustamento de conduta. O TAC, em linhas gerais, ele serve para, como o próprio nome já sugere, ele é um acordo de condutas das torcidas organizadas com o Ministério Público, com as instituições estatais, mas especificamente utiliza mais o TAC, são as torcidas organizadas. Bom, só que para a gente compreender essa temática, eu preciso salientar que eu não utilizo o conceito de violência. Eu utilizo a violência enquanto uma categoria muito ampla. Isso já não fui eu que inventei esse termo, né? É o professor Michel Risse, daqui do Rio de Janeiro, da FMJ, que ele observa a violência enquanto uma categoria ampla, dada a sua publicidade de formas e maneiras que ela pode ser expressada, ela não pode ser enquadrada em um conceito. E, a partir disso, a violência ela é uma categoria de acusação. Eu nunca vi enquanto violento, sempre o violento é o outro. E aí, durante o trabalho, eu trato um pouco sobre a temática da violência no futebol, tanto trabalhado pela literatura estrangeira europeia, quanto a literatura estrangeira latino-americana e também a literatura nacional que aborda essa temática de violência no futebol. O que eu compreendo deste trabalho é que há dois modelos de violência. Um que é uma violência institucional, que vem de cima para baixo. Institucional, essa violência institucional ela se dá de duas maneiras, de duas origens distintas. A primeira é por meio da economia política do futebol e a expansão dos modos capitalistas sobre o futebol e o quanto isso afeta os torcedores, o quanto isso alija torcedores mais populares, com o aumento dos valores dos ingressos, com a dificuldade de você conseguir comprar o ingresso hoje sem você ser um sócio torcedor. Este é um ponto da violência institucional. O outro ponto dessa violência institucional se dá pela ideia do conceito, também do professor Michel Risse, que é o conceito de sujeição criminal. Ou seja, o conceito de que esse conceito desse professor, ele não pensa para o futebol, tá? Ele pensa para a sociedade como um todo. Mas eu compreendo que as relações presentes no futebol, elas são um reflexo das relações presentes na sociedade. Não dá para descolar uma coisa da outra. Então, se a sociedade ela vê certos indivíduos, certos sujeitos, enquanto com preconceito, enquanto portadores, entre muitas aspas, do crime, como aqueles sujeitos que antes de haver o crime, eles já são incriminados, isso não é diferente no futebol. Isso não é diferente na relação dos torcidas. Então, essa violência institucional, ela se desmembra desses dois modelos. Por um lado, uma violência pela ordem mais econômica, né, da economia política e a questão do aumento dos preços, dos ingressos e tudo mais,
o quanto a gente observa, por exemplo, o Maracanã hoje, do Maracanã de algumas décadas atrás, e, por um outro lado, a extensão do preconceito, da sujeição criminal, que está muito associada ao racismo, entre as relações com os torcedores. Isso se dá pela Polícia Militar e também pelo Ministério Público. Por que eu digo isso? Porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, existe uma diferença muito grande entre as torcidas organizadas, que são marcadamente com presença de pessoas de classe média alta, geralmente mais brancas, mais elitizadas, e qual é a relação desse tipo de torcida para as torcidas organizadas jovens, que elas estão mais presentes nos locais mais periféricos da cidade, em outras cidades, como a Baixada Fluminense e tudo mais, em locais mais precários, e onde o torcedor ele é mais próximo, ele é marcado pela sua sujeição criminal na sociedade como um todo e também dentro da torcida organizada. Já, além dessa violência institucional, há a violência interpessoal ou intergrupal, num sentido mais horizontal. Enquanto a violência institucional vem um viés mais vertical, a violência interpessoal ela é mais horizontal, que é entre pessoas e grupos. Esse tipo de violência ele é fortemente marcado pela masculinidade. E aí eu trago alguns autores que tratam sobre isso, especificamente no futebol, como Gastaldo, como Bandeira, e aí eu observo esses dois tipos de violência presentes no futebol. Como eu faço isso? Eu vou fazer isso por meio do TAC, né? Porque o TAC ele é justamente um documento feito, o primeiro, né? Foi um documento feito de origem estritamente vertical. Esse segundo, de 2023, ele foi um pouco mais no diálogo, foi um documento mais formalizado a partir do diálogo, então um pouco mais horizontal, com as distintas organizações. No entanto, ele trata apenas da violência interpessoal e intergrupal. Ele não aborda as questões da violência institucional. E como ele busca, como esse TAC, né, busca a redução de determinados tipos de violência. Não é todo tipo de violência que ele busca mitigar, que ele busca resolver. Só são determinados tipos de violência que ele visa regular, né? E como, enfim, a partir de tudo isso, como o Estado ele propõe ações para a tentativa da redução da violência no âmbito das praças esportivas. Eu não me estendi muito, o que eu tinha preparado para apresentar aqui foi basicamente isso, e eu espero que eu tenha feito compreender, porque eu utilizo alguns conceitos da sociologia, mas é isso, qualquer coisa estou aqui disponível para tirar dúvidas. Obrigado, Raquel. Acho que a coisa boa da interdisciplinaridade é a gente conseguir abarcar temas tão distintos e temas tão importantes também, né? Pensar que
a última das aulas abertas foi justamente sobre resistência torcedora, que a gente fala em resistir a quem está sendo atacado, né? Então, é uma ação devolutiva quanto a isso. Então, analisar a violência no futebol é algo extremamente relevante, porque é um tema que, infelizmente, né, não sai da agenda, das pautas recentemente. Inclusive, no derby paulista recente, né, Palmeiras e Corinthians, o Pelé já fez um vídeo, né, até um documentário de 30 minutos no YouTube sobre Corinthians e Palmeiras, enfim, mostrando as relações específicas e o quanto, né, cidade do Rio, mas o quanto São Paulo, como o pessoal diz, né, o pessoal brinca que nas internas, o pessoal brincava antes que era o túmulo do samba, mas para a torcida de futebol também, tudo que é proibição começou lá antes, né? Mas enfim. Então, tratar do caso do Rio de Janeiro é interessante porque, principalmente esse segundo TAC, foi algo que chamou a atenção, porque teve participação das torcidas, teve uma tentativa de acordo, teve problemas logo um pouquinho depois disso também, né? Então, o quanto esse tema a gente não pode, por um lado, criminalizar por criminalizar, mas ao mesmo tempo, né, como você fez a diferença dos modelos de torcidas organizadas e de perspectivas, quando a gente tem que aprofundar essa análise, né? Acho que nas ciências sociais, especialmente, é isso, né? É tentar observar isso. Então, acho que é uma pesquisa bem interessante, né? A busca teórica, enfim, né? De como tratar esse assunto, e é mais para quando a gente ver, né? Observar isso pronto, como vai ser, né? Mas acho que é muito importante também a gente tratar desse ponto, né? Ir para essa direção a partir de como isso também é uma crítica, enfim, né? Toda aquela discussão de gentrificação dos espaços de futebol. Irlan falou na reta final da live, né, que ele, o saudoso Gilmar Mascarenhas, a partir de outros autores, pensavam a questão do futebol, do clube enquanto um bem produzido pela comunidade, e o estádio como esse espaço social comum também. E aí acho que discutir violência também trazer à tona o quanto o estádio não vem sendo essas coisas, né? A tentativa de mudar essa construção e utilização, inclusive, de outros conceitos e outros termos para tratar torcedor e torcedora. Então, é bem importante e interessante mesmo tua pesquisa e teu artigo. Só um ponto importantíssimo que eu esqueci de frisar. Esse segundo TAC ainda não foi assinado. Exatamente porque estava numa disputa pela busca da anistia judicial, para além da anistia das punições administrativas, porque, enfim, existem os dois tipos de punição, né? E aí eles queriam a extinção das punições dos dois lados, né? Tanto a administrativa quanto a judicial. E aí eles não conseguiram, só que logo em seguida, quando eles ainda estavam para assinar, aconteceu o que aconteceu no dia 5 de março, que foi a disputa lá, a briga entre Vasco e Flamengo, entre torcedores, só que existem uma série de discussões, porque a polícia não fez uma reunião como geralmente faz, foi muito rápido, enfim. Isso eu não vou abordar nesse artigo, mas pretendo abordar na tese. Mas ele ainda não foi assinado. Um outro ponto que também reflete bastante, e é por isso que eu ainda não evoluí muito além disso, foi que está tendo a nova Lei Geral de Esporte, que também tem influência sobre esse debate, então eu fiquei um pouco assim. Enfim, mas é isso, Anderson. O curso foi maravilhoso, está sendo muito bom. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Sobre leis, eu estudei lei na tese, recorte temporal é a melhor coisa, porque estudando direito de transmissão, eu tinha colocado no início recorte temporal 2001 a 2020, e aí teve o MP do mandante em 2020, e depois a lei do mandante em 2021. Os meus amigos já falavam, coitado dele, porque veja, tem mais coisa, a tese nunca vai acabar. Eu disse, não, coloquei o recorte temporal lá, eu não vou abrir mão disso. Aí joguei o que tinha de novo para as conclusões. Aí teve lei em Portugal, que é um dos países que eu analisei na tese,
mudando a forma de negociação em janeiro de 2021, assim, não, vai para as conclusões e depois eu vejo se eu pego, porque senão a tese vai faltar de energia de novo, a tese não ia terminar, né? Então isso ajuda. E para o artigo, acho que é muito isso, né? Coloca nas conclusões que tem Lei Geral do Esporte, que como ainda vai precisar passar por sanção, tem que ver o que vai ser vetado ou não, então tem outros processos aí. Leandro, Paulo ou Pedro querem comentar ou perguntar algo para Raquel? É o seguinte, Raquel, parabenizá-la pelo trabalho. É um trabalho complexo. O trabalho requer muita discussão. Tem muitas contradições, né? A gente vê dentro da ótica capitalista, um trabalho complexo, do meu ponto de vista. Apesar de eu ser da educação física, eu não estudo esporte nessa perspectiva, né? Então, é o meu primeiro trabalho que eu estou desenvolvendo e me chamou a atenção quando surgiu o curso de extensão. Eu sou de Alagoas, de Arapiraca, eu não sei se vocês são daqui, eu acredito que não sei se você deve ser de fora, porque eu sou carioca, acredito nisso. Mas eu sou do Nordeste e, na verdade, eu estudo dentro da educação física, eu estudo produção do conhecimento, né? Eu estudo epistemologia, que é na área do estudo mesmo, que eu fazer, tanto na graduação quanto eu gosto no mestrado. E essa coisa que me chamou a atenção, por de extensão, foi a questão de estudar o esporte, na verdade, estudar o futebol, de certa forma, né? Então, para mim, é algo novo. Geralmente, dentro da educação física, seria muito esporte para o alto rendimento, uma perspectiva positivista, né? Não dentro da perspectiva social. Então, eu vou sempre estudar o esporte dentro de uma sociedade de classe, dentro dessa perspectiva social, dentro da perspectiva histórica, tem um significado muito importante, enquanto professor, enquanto vários trabalhadores. Então, te parabenizar por esse trabalho. Você falou teste, está fazendo doutorado, né? Que eu entendi. Então é isso. Parabenizar. Eu estou numa área que não é a minha área de estudo, né? Não é o que eu estudo atualmente, mas é um desafio e estou estudando para concluir o artigo. Então é isso. Parabéns e obrigado. A Paula colocou aqui também no chat, né? Parabenizando a Raquel, tema super importante para ser debatido. E as novas práticas que a Raquel citou, que vem acontecendo, estão fazendo necessárias cada vez mais pautas como essa, né? Só passando aqui. Pedro, por hoje você é a última pessoa que ia comentar a proposta. Se quiser começar agora. Tranquilo, eu vou ser breve, até porque você como está online mesmo, eu não estou conseguindo abrir a câmera, estou também de internet. Se cair alguma coisa, a minha internet puxa. Então, como eu falei sobre a educação física, eu estudo epistemologia, né, que eu estudo a força do conhecimento, dentro de uma matéria que é o dialético, né, para quem não conhece, é a teoria do conhecimento mais avançada, a gente tem a parte empírica, fenomenológica e crítica. Então, eu venho fazer esse estudo dentro da epistemologia da graduação, me formei na UFAL em 2016, vai ficar no programa do mestrado de Administração na área de ensino e formação do professor, né? Então, é isso que eu estudo, a produção do conhecimento. Né? Eu tive essa possibilidade de estudar o esporte dentro da perspectiva econômica e social. Então, é uma visão ampla, muito complexa. Apesar de eu estudar informação, mas estudar o futebol em si é um conteúdo da educação física, é um conteúdo da cultura cultural que requer muito pano para manga, muita discussão, é uma área muito complexa. E o futebol em si tem várias vertentes, né? Tanto a parte educacional, quanto o rendimento, a parte econômica, enfim, a parte filosófica, a parte do lazer, de criação, o esporte quanto saúde. Então, é uma ramificação muito grande, muito vasta, tem muita literatura para isso. Então, a minha proposta do artigo, né, e a proposta do resumo expandido, no caso, foi estudar a contribuição econômica dos mega-eventos esportivos dentro do ambiente educacional. Dentro dessa realidade que está vindo para a minha área educacional, os mega-eventos dentro do ambiente escolar ou, particularmente, dentro dos eventos municipais. Vamos dizer
dizer, da cidade, né, que requer o quê? Um estudo dentro dessa perspectiva do futebol, né? Apesar que aqui em Arapiraca existe muito essa questão enraizada no futsal, né, que é o futebol salão, o futebol, mas o futebol também tem, só que devido a algumas características de algumas escolas, a gente não percebe tanto pela questão da infraestrutura mesmo, né? Tempo, trabalho. Eu trabalho na rede pública, trabalho na rede estadual, na rede estadual, a segunda parte do estado, em Alagoas, né? Trabalho em Arapiraca, e sou professor no sertão de Alagoas, né? Major História. Então, assim, dentro dessa perspectiva, dessa proposta do trabalho, eu quero apresentar para vocês um pouco dentro da experiência, então, dentro de uns jogos, esse meu trabalho não partiu, dentro de uma proposta do que eu venho desenvolvendo ao longo desde 2018, enquanto professor da rede de educação básica, e eu queria tratar dentro desse trabalho a minha realidade, de certa forma, porque para mim fica mais fácil. Eu pensei em fazer estudo de caso, pensei em fazer análise documental, mas eu quero fazer um artigo mais com proposta mesmo de experiência, porque a gente encontra muita dificuldade, né, dentro do âmbito educacional para fazer o mega evento esportivo dentro do futebol. Então, como é que a gente vai gerir essa questão econômica dentro do esporte, dentro do futebol ou dentro das modalidades esportivas dentro da escolar? Então, assim, a gente tem muita dificuldade para fazer com que a escola também não tenha recursos, né? Então, muitas vezes o professor tem que ter do bolso, a compra de premiação, enfim. A educação básica, a educação física é vista como a disciplina são vistas dentro da casa e a educação física é feita no quintal da casa. É algo mais ou menos assim. Então, o que é para a educação física, por exemplo, alguns em relação a projetos, nunca sobra dinheiro para projetos de educação física. Então, é sempre no arrumado, é sempre no improviso. Então, assim, é muito complicado. Eu não posso ter muitos perrengues por conta disso, devido aos jogos internos. Eu tenho um de arbitragem, tive que arbitrar os jogos, aí você é mal visto por N fatores. Mas dentro do artigo, eu quero trazer essa possibilidade de a contribuição econômica, que é muito difícil, né? Então, eu trabalho com órgão público, com escola pública que faz, não tem dinheiro para eventos esportivos. Não tem. Não vem um valor específico, né? Então, a minha proposta no artigo que eu estou desenvolvendo, é tratar a questão dentro da perspectiva histórica. Eu quero trazer as problemáticas que vêm dentro do ambiente escolar, o porquê dos mega-eventos eles serem feitos de forma, vamos dizer, não sistemática, não é isso, mas não ter essa valorização, porque a minha proposta aqui, eu percebo na fala das meninas, trabalho, por exemplo, da Paula e da Raquel. O da Raquel eu peguei todo, mas o da Paula eu peguei na metade, na internet. Mas o da Raquel foi muito claro, tem das redes sociais. Então, assim, a minha proposta é trazer o enfoque dentro da perspectiva educacional. Então, essa negligência, essa desvalorização, a questão econômica para dentro do mega evento, dentro do futebol, dentro do esporte do ano escolar. Porque a educação física é um conteúdo, é uma disciplina que eu tenho que trabalhar nos esportes, na ginástica, a luta, a dança, e os jogos, e a gente percebe que há uma grande dificuldade devido à questão financeira. A escola não tem estrutura, por exemplo, material sucateado. Então, até para a gente fazer aula, a gente tem que dar aula com uma bola só. Você imagina trabalhar com 50 crianças, 30, com 40, com uma bola só. Então, como é que eu vou trabalhar futebol, por exemplo? Né? Como é que eu vou trabalhar futebol? Eu vou trabalhar fundamento de passe, chute, marcação, de drible, de finta. Como é que eu vou trabalhar campo reduzido? Como é que eu vou trabalhar marcação alta? Como é que eu vou trabalhar basquete de jogo?
no trabalho das fábricas, a questão do próprio marketing, da mídia, isso influencia de forma significativa. O porquê também de discutir os mega-eventos dentro da educação. Por quê? Quem é que tem acesso ao mega-evento? Então, dentro dessa logística capitalista, dentro dessa proposta, o porquê da gente não ter esse acesso. Né? Eu estava na minha realidade, então é isso que eu discuti nas minhas aulas. Uma Copa do Mundo, por exemplo, quem é que teve acesso no Brasil? A classe trabalhadora teve acesso a esse conteúdo? Teve acesso a essa cultura que foi desenvolvida historicamente pela humanidade, a partir das relações sociais e das relações de trabalho? Então, assim, dentro da educação básica, dentro de um ambiente interno, eu tenho a mesma dificuldade. Então, quando eu pego um mega evento a nível da Copa do Mundo, a nível da Olimpíada, para a classe trabalhadora acessar, é a mesma dificuldade que o meu aluno. Então, por exemplo, quando eu vou competir nas escolas, jogos escolares, por exemplo. Então, a minha proposta não é fazer um trabalho dentro do município, e sim dentro da perspectiva econômica da escola onde eu trabalho. Tá? Então, assim, essa dificuldade, a precarização, então, a gente vai ver a questão governamental mesmo, do Estado ou do município enquanto poder executivo, de não ter proposta, de não ter investimento para a gente fazer uma educação com qualidade. Né? Porque dentro da escola, o esporte, por mais que não tenha prazer, tem a questão da universidade, tem a questão da universidade, mas a proposta é ter algo educacional, primordialmente educacional, não próprio rendimento. Por que eu digo isso, professor? Por pela questão que eu tenho que fazer com que o aluno ele acesse o máximo possível da cultura corporal, para que ele vivencie, para que ele experimente. E ele só vai experimentar vivenciando. Então, quando eu negligencio ou quando eu nego, eu estou negando o conteúdo clássico, que foi desenvolvido a partir das relações sociais, dentro do processo sócio-histórico. Então, quando a gente vai entender a lógica do futebol ele foi sistematizado, na verdade, na Inglaterra, né, a partir da Revolução Industrial, teve uma proposta elitista, né, para a classe burguesa da Inglaterra. Né? Então, assim, a classe trabalhadora, o proletariado, os pobres e os negros, na verdade, eles não têm ordem. Então, a gente já vê que o enraizamento do futebol, por si só, ele já é excludente. Então, totalmente predatório para atender a lógica do capital. Né? Então, é isso. A minha proposta é discutir essas problemáticas dentro do sistema econômico que negligencia e que nega esse conhecimento cultural e clássico da educação física dentro do ambiente escolar. Não só no ambiente escolar. Eu estou falando aqui do mega evento como um jogo de tênis, um jogo escolar. Mas eu também posso pegar, não é a proposta aqui, eu poderia pegar um mega evento como um todo, ou uma Copa do Mundo, ou fazer uma análise histórica dentro das Copas do Mundo, dentro de uma Olimpíada, e ver a questão econômica, como é que é feita. Mas eu vou pegar dentro da minha realidade. Então, dentro de uma lógica capitalística, a gente vai ter a negação. Essa negação ela é de forma concreta. Então, tem que ter acesso à parte elitista. Então, o meu aluno, por exemplo, muitos de eu participo por quê, professor? Porque não tem condições. Então, qual é a minha realidade? Escola pública, você não pode exigir nada de financiamento do aluno para comprar nada. Então, quando vai ter os jogos internos, o aluno tem que comprar seu próprio material. O tênis, que é muito comum, muitas vezes os alunos não têm. Então, a gente pede doação, a gente fazer vaquinha para comprar medalha, para comprar tênis para beleza, para gente, para meia, enfim. Então, é uma problemática que não tem esse respaldo dos órgãos superiores, vamos dizer assim. Então, da Secretaria, no caso do governo, do Estado, ou do prefeito, repassa esse recurso. Então, assim, não temos uma questão financeira, nós não temos políticas públicas que têm esforço para que a gente dê essa condição mínima para executar e, consequentemente, esse conhecimento é negado. Então, essa explanação que eu vou estar trazendo dentro do artigo é dentro da perspectiva da professora. Então, tem uma contribuição muito valorosa, muito significativa para melhorar o trabalho. Ele deu algumas contribuições, ele deu algumas sugestões, e as sugestões que ele sugeriu, eu vou acatar para melhorar o trabalho. Tá? Então, eu quero agradecer a vocês
Pronto, professor Anderson, Paula, Raquel, Leandro, que estão aqui me ouvindo. E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Professor, obrigado pela ter feito esse curso. Para mim vai ser um curso de extensão de forma remota, né? Pelo YouTube, pelo link, porque se fosse presencial, eu não teria como me deslocar no campo de Santana do Ipanema, não teria enviado, até porque eu trabalho 50 horas semanais, então, na rede do Estado, na rede municipal de Major de Dória, e estou terminando mestrado, então terminando esse ano, quero ver se eu ingresso no doutorado, para começar ano que vem, então, assim, é uma loucura, uma corrida muito grande, e a gente precisa estar fazendo muita coisa, tá? Então, eu quero agradecer pela oportunidade, esse privilégio, essa troca de experiência, então, assim, para mim, por mais que seja da área, está sendo um momento de muita aprendizado, mas aprendendo que contribuir. Então, assim, agradeço de verdade por essa proposta. Obrigado a todos por estarem aqui me ouvindo. Abraço. É isso. Caso tenha um comentário, alguma questão, alguma pergunta, estou aberto para dialogar com vocês. É isso. Abraço. Obrigado, Pedro. Acho que é muito importante ter também o pessoal da educação física, né? Porque, no final das contas, ainda que na área crítica, até lendo material do Marcelo, né? Que foi o primeiro que eu coloquei o áudio, que é da educação física, doutorado na UNB. Até fiquei surpreso porque colocou que na economia política da comunicação a gente tem mais acúmulo na perspectiva crítica sobre futebol do que na própria educação física. Não, mas o mais é alguns anos a mais do que necessariamente algo mais aprofundado. Né? Mas é até surpreendente, né? Porque a educação física, ela tem uma perspectiva muito positivista, né? O alto rendimento puro, desenvolvimento motor, né? O desenvolvimento técnico. Então, você vai partir com a esfera social, muitos pesquisadores da própria área, muitos pesquisadores da educação básica, não valorizam. Então, assim, é muito complexo. Mesmo para a educação, você tem uma ideia, se eu partir para a Europa, não se discute na educação física, esporte ou da física, não tem. As grandes teorias são de mesmo, tá? O alto rendimento, a questão mesmo, né? Que você nega o acesso à classe popular a essa cultura. Então, é uma coisa muito elitista, muito individualizada, muito, vamos dizer assim, muito excludente. De fato, o esporte é para pouco. O esporte não é para pouco. Então, eu fico triste quando eu ouço isso, porque, infelizmente, é verdade. O alto rendimento dentro do esporte educacional é exorbitante. Então, você leva para a competição. Eu já perdi jogos por questão de atraso de ônibus, trabalhar na zona rural. E o professor particular meteu o pé e dizer: eu não vou deixar os meninos jogarem, porque chegaram atrasados, por de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto e meio. E eles vêm do sítio chorando, outros vêm sem comer. Então, assim, é essa a realidade. Então, que proposta é essa de educação que eu quero fazer? Qual é a proposta? Eu quero educar ou eu quero extinguir? Então, se eu for para o alto rendimento, eu vou selecionar os melhores. Então, para mim, essa não é a proposta do esporte dentro do âmbito educacional. E você vê, no alto rendimento, você tem que tratar o atleta como um ser humano. Imagina trabalhar com crianças e adolescentes que tem um sonho, né? Que seja jogador de futebol, que seja o Neymar. E não por ser para jogador, mas para quê? Para dar condição de vida melhor à sua família, para indicar. Então, a maioria joga futebol não só pelo prestígio, mas pelo financeiro. Vê Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo, enfim, serem conhecidos nessa perspectiva economicamente falando. Então é isso, obrigado a todos. A minha ideia daqui trabalho por conta disso, tá? Abraço e estou aqui em off. Então, realmente, né? Como eu disse, pelo menos, inclusive o Instituto de Educação Física, né, no AC Simões, no campus da UFOI Maceió, é recente, né? Ele era ligado ao Centro de Educação até 4 anos atrás, talvez. Isso. É mudança. Pronto, obrigado, Paula e Raquel. Inclusive, eu acho bem estranho isso, porque pelo menos no AC Simões, né, no campus da UFOI Maceió, a parte de educação física era ligada ao Centro de Educação até pouco tempo atrás, e depois virou instituto à parte, mas é a educação, né? E aí, assim, Pedro, é que eu acho que não tem ainda, ele não tem artigo publicado, mas o Marcelo Rezende Teixeira,
que é da UNB, que aí depois você pode escutar quando virar podcast, vai estar no início a apresentação dele. Uma das coisas, ele é professor também da rede básica de ensino, professor de educação física, está fazendo doutorado em educação física, e um dos objetivos dele, por conta do afastamento de trabalho, era analisar na tese a formação do jogador na escola, né? Eu até falei antes, né, que a tese dele tinha uns objetos que se fosse para um ia para um caminho, se fosse para outro ia para outro caminho, enfim. E aí ele tem que estudar isso para justificar o afastamento dele para o doutorado lá. E aí eu posso te passar o contato de e-mail dele depois, se eu não passar, me lembre por e-mail ou lá mesmo no Classroom, porque eu acho que ele já tem uma produção interessante, né? Uma parte da qualificação dele foi sobre isso e traz uma discussão bem interessante sobre essas questões voltadas também para a sala de aula, né? Como pensar a formação desse jogador, o que as escolas normalmente fazem, enfim. Tinha umas brechinhas ainda para questões legais, né, de quem deveria se preocupar com isso, se deveria ter uma política pública sobre isso, enfim. Eu acho que é bem interessante, vou lembrar que anotei para te passar o contato. E aí eu acho que é interessante também a tua proposta, né, o teu artigo, porque tenta fazer uma espécie de analogia com um modelo que é visto, enfim, divulgado, difundido pela mídia, né, pela indústria cultural, e aquilo que dá para fazer na prática, né, em termos de formação no Brasil. Eu acho que esse tipo de análise é bem interessante para a gente mostrar uma realidade que às vezes a gente não conhece, né, por vários motivos, né, não só desinteresse, mas por falta de proximidade mesmo. Então acho que isso é bem interessante de observar. E mostrar umas realidades tão diferentes e tão distantes, né, digamos, no chão mesmo, no chão da rua, para aquilo que a gente vê na TV, aquilo que é vivenciado, considerando que o Brasil realizou mega eventos esportivos há pouco tempo e que havia um conjunto de promessas também, de legados também do esporte, né? E recentemente, acho que tem menos de um mês, eu acabei dando entrevista para uma concluinte, acho que da graduação de Indústria Criativa da Unicap, né, da Universidade Católica de Pernambuco, sobre isso. Ela perguntando sobre políticas públicas, enfim, ela acho que trabalha com a Yane Marques, que acredito eu que ainda é secretária de esporte do governo de Pernambuco, que foi medalhista olímpica pelo Brasil e tal, e o TCC dela é um podcast sobre essa questão de qual seria o ideal de política pública ligada ao esporte. E aí, dentre outras coisas, eu comentei que não deveria ter separação, quando a gente fala de base, da educação com a formação física, e aí, assim, só ratifico o que você colocou aqui, né? A gente precisa ter uma ideia de cultura corporal que vá além de modelos ideais de corpo ou modelos de alto rendimento, né? Tem que ter uma formação mais ampla de como diferentes corpos podem lidar com desses processos físicos, e não necessariamente porque querem ser o novo Messi, o novo Vini Júnior, o novo Neymar, né? Que você tenha uma relação mais natural com isso e que as políticas públicas considerem não só o alto rendimento, né? Que tem um processo de formação que também, né, tem a formação para professor de educação física, professor, enfim, que tem estrutura, né? Que seja como uma boa política pública, que seja algo em curto, médio e longo prazo, né? Que seja para o alto rendimento, mas também para o lidar cotidiano. E aí, né, logo depois eu vi a entrevista da ministra do Esporte, né, Ana Moser, falando isso, né, que a perspectiva do Ministério é interdisciplinar, lidar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, acho que o Ministério do Planejamento, enfim. Pelo menos a gente vive um momento em que, aparentemente, né, até porque a Ana Moser tem projetos sociais, né, vem da organização civil não governamental, tem um entendimento um pouquinho diferente de como isso pode ter, e quem sabe, né, a gente torce para que isso também mude e, enfim, né, é um processo de política de Estado, né, de política de governo. Então, que isso ao longo do tempo muda. Então, acho que o teu artigo pode trazer uma analogia, né? Uma relação entre dois cenários tão distintos,
que podem mostrar, né, o quanto esses processos de mercantilização sobre o jogo, do ponto de vista educacional, estão muito distantes, né, e o quanto essa mediação do esporte para quem está começando, que é feita pelo trabalhador e pela trabalhadora da educação, né, da educação física nesse caso, é uma realidade muito distante por N problemas, né, que vai desde a formação, que você bem falou, questões estruturais, questões salariais, enfim, entre outras coisas que impedem, nem uma formação mais adequada que impedem que isso subverta também, digamos, né, essas práticas mercadológicas e possa possibilitar outros cenários e outras possibilidades, né, que tem outros aspectos também decorrentes disso. Então é bem interessante. Tem uma outra pessoa, agora não vou lembrar o nome, que mandou uma proposta que também é para pedagogia, e aí qualquer coisa eu te passo o artigo, né? Faço vocês dialogarem dos artigos também, porque aí, né, você perguntou de onde o pessoal é, né? Então a gente teve hoje uma pessoa da educação física de Brasília, uma pessoa que está no mestrado em comunicação em Juiz de Fora, em Minas Gerais, outra pessoa que é das ciências sociais do Rio de Janeiro, e você que é da educação física, educação de forma geral, em Arapiraca, aqui em Alagoas, né? Então, tem 4 áreas diferentes e 4 estados diferentes, né, nas falas de hoje. E aí a Raquel parabenizou, né, todo mundo que apresentou o trabalho, e disse que o quão impressionante a teoria do FPC pode ser analisada por diferentes vieses. E a Paula ratificou isso, né, que abre caminho para muitos olhares, e o futebol é muito rico e muito importante para a nossa sociedade, e ter e ver essas possibilidades é muito bacana. A ideia do curso também era isso, né, ampliar, frente parte da crítica da economia política, mas indo direcionado para a comunicação, por conta da área de graduação, mestrado, doutorado, né, mas é uma área interdisciplinar que permite outros olhares, outras leituras, enfim, pelo menos acho que essa é uma vantagem da comunicação, não ter um objeto tão certinho, né, de estudos ou possibilidades como outras áreas, é que a gente consegue ler muita coisa e aproveitar de outras contribuições. Eu fico muito feliz que o curso conseguiu, já nessa primeira rodada de apresentações, trazer uma visão, né, uma multiplicidade de perspectivas sobre futebol, né, numa linhagem crítica bem interessante, e que isso tenha percorrido ciências diferentes, né, campos científicos diferentes. O Leandro também parabenizou todas as apresentações, né, que foram realmente são muito diversas as possibilidades. Então, dito isto, a gente teria aqui um tempo, né, mas até por conta da oscilação, ainda estou, inclusive, sem o Wi-Fi, a internet da UFAL não voltou. Eu vou encerrar hoje por aqui, agradecendo bastante, né, Marcelo que enviou o áudio, a Paula, a Raquel e o Pedro pelos comentários sobre as apresentações, né. Reforçar que vocês, o ideal é que vocês enviem até o dia 2 de junho, como eu coloquei lá no modelo. Por enquanto é um mini artigo, né, então, que tenha pelo menos 4 páginas da introdução à conclusão. Então, colocar aí com resumo, referências bibliográficas, vai dar aí de 5 páginas e meia a 6, porque a ideia é que, a partir das minhas contribuições também, né, no artigo, né, no que vocês mandarem, a gente tem um direcionamento maior para eventos, enfim. Inclusive, deixar registrado também que vai ter um evento do Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte do Rio de Janeiro, né, do LEME, que tem 3 grupos temáticos e também tem uma perspectiva interdisciplinar, apesar de ser da comunicação, que de repente eu já posso, né, indicar o direcionamento para enviar o artigo para lá. Então, mesmo que a pessoa não possa ir, mas publica nos anais de eventos, enfim, fica como uma referência para poder repassar para outras pessoas futuramente também, né? E o áudio, né, da aula vai ficar também, então de repente quem nos escutar posteriormente tiver interesse em alguma pesquisa em específico pode, né, buscar o contato, procurar, enfim, acho que essa é a vantagem desse modelo, né, do curso remoto híbrido que a gente tem aqui. Então é isso por hoje, pessoal, boa noite, né? E aí na semana que vem a gente volta a se encontrar, tem pelo menos mais uma apresentação, né? Espero que mais pessoas coloquem lá na planilha
o horário possível para conversar, né? E não precisa ser nem algo tão fechado, né? Com o artigo já pronto, pode ser algo encaminhado, enfim, apresentar mesmo a proposta, essa é a ideia, que aí vai ter pelo menos mais de uma semana para conversar também, para tentar ajustar e fazer esse mini artigo. Acho que Raquel tinha levantado a mão. Raquel, quer falar algo? Não, foi sem querer, foi para dar boa noite pelo chat. Mas boa noite. Tá certo, então. Boa noite, pessoal. Boa continuidade de semana. E aí, enfim, semana que vem a gente volta. Até mais. Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nu.